Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Saudades passar por aqui. Eu coloquei um filtro aqui, assim, de coraçõezinhos explodindo na tela, porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre as emoções, né? Divertidamente está aí, Divertidamente 2, né? Então, o que a gente tem visto aí muito nas telinhas ultimamente, né? O enfoque das mídias nesse momento está o quê? Divertidamente trabalhando com as emoções. E eu quero trazer um breve relato que está, né, em conjunto com isso aqui, do devocional que eu estava fazendo essa semana, intitulado com o título que nos diz o seguinte: Quando os tubarões não mordem. Isso é um breve relato de uma família, né, que estava visitando um aquário. E ali naquele local eles podiam chegar, né, próximo ali dos tubarões e tocar, acariciar esses tubarões. E um representante dessa família ficou intrigado e fez uma pergunta, né, ao domador, ao zelador, ao cuidador ali que estava naquele presente momento, né, cuidando daquele local e dos animais. E ele perguntou o seguinte: os tubarões, essas criaturas, não mordem ou atacam as pessoas, ou já aconteceu, né, de algum dos tubarões atacarem algumas das pessoas quando eles vêm, né, acariciar e ter esse contato muito próximo, porque a gente sabe que tubarões, né, são agressivos, né, são os temidos, né, os animais mais temidos ali do mar. E ali aquele atendente naquele presente momento justificou respondendo da seguinte maneira: eles acabaram de ser alimentados e foram alimentados de forma extra, ou seja, eles receberam, né, uma porção de alimento extra, então podem ficar tranquilos, porque eles não estando com fome, eles não irão atacar. E olhando para as escrituras, o que nós vemos nas escrituras lá em Provérbios 27, de 1 a 10. Eu quero descorrer aqui no texto um pouquinho, porque ele nos diz o seguinte: não te glories do dia e de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve, e não a tua boca o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e do que a outra. Olha a comparação. Pesada é a pedra, e a areia se torna carga pesada tanto quanto a pedra. Porém, a ira do insensato se torna mais pesada do que uma e do que a outra. Cruel é o furor, e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a impressão franca do que o amor encoberto. Muitas das vezes a gente é levado para esse lugar de falar a verdade, mas nós precisamos ter muito cuidado se as nossas verdades não estão atacando como o tubarão, né? Por causa da ira, por causa da raiva. Será que a minha verdade, né, ela está ferindo ou ela está bem dizendo sobre a vida do outro? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Ou seja, para a alma farta, para o tubarão saciado, né, todo favo é mel, mas para o tubarão faminto, ou para o insensato, para a alma faminta, até o mais amargo se torna doce. Que complexo isso e que profundidade, né? Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Longe da tua presença, Senhor, longe da presença do Senhor. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encobre doçura no conselho cordial, né? Com quem tens andado? Quais conselhos você tem ouvido? Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que eu saibais responder àqueles que me
afrontam. Ou seja, é na obediência, é estando alimentados. E aqui neste caso, né, como eu trouxe a palavra, é estar alimentados de quê? Alimentados da palavra, alimentados da verdade, né? Por quê? Porque emoções, a gente não controla emoções, mas elas precisam existir e elas existem, né? Então é quando a gente passa a entender sobre as nossas emoções que nós vamos ter uma conduta de postura, né? De andar perante a nossa verdade. E aqui, voltando um pouquinho para o texto do tubarão, ele nos diz o seguinte: o que nós aprendemos sobre acariciar o tubarão fez sentido de acordo com Provérbios. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Ou seja, né? Quando nós vemos aí situações onde as pessoas, não estando alimentadas dessa verdade, vão buscar o quê? Se preencher. Porque muitas das vezes são os vazios internos, né? Que nos levam aí a buscar coisas ilícitas, coisas amargas, né? Para ter ali aquele presente momento do prazer que se torna doce, mas ela se torna uma vida amarga. A fome, essa sensação de vazio interior, enfraquece o nosso discernimento ao tomarmos as próprias decisões. Convence-nos de que não há problema em aceitar qualquer coisa que nos preencha, mesmo que isso nos leve a morder alguém, né? O tubarão estava saciado. Quando as nossas emoções não estão sendo, né, entendidas e saciadas, né? A gente vai para esse lugar de sair aí mordendo alguém. Deus quer mais para nós do que uma vida à mercê do nosso próprio apetite. E qual é esse próprio apetite aqui? Ele pode ser considerado, então, como as nossas emoções básicas. E quais são as nossas emoções básicas, né? E nós vemos isso muito bem descrito no filme das emoções, né? No Divertidamente ali da Riley, aquela garotinha ali de 11 anos, né? Que desde o momento ali inicial, ela foi vivenciando situações ali e trabalhando as suas próprias emoções. Esse apetite deseja que sejamos cheios de amor de Cristo, para que tudo o que fizermos flua da paz e estabilidade que Ele nos provê, que Ele requer de nós, que Ele, né, deseja que nós estejamos vivendo na Tua presença. Permite-nos sermos seletivos e considerarmos as coisas doces da vida, conquistas de bens e relacionamentos quando estamos saciados nele. Apenas o relacionamento com Jesus gera a verdadeira plenitude que possamos compreender, né, o seu incrível amor para conosco, para que sejamos preenchidos com toda a plenitude de vida. Poder esse que vem de quem? Né? Esse poder vem de Deus, por nossa causa e pelo bem dos outros. E aqui eu te faço uma pergunta. Você crê que Jesus pode nos satisfazer com plenitude de vida e poder, né? Porque ele já pagou o preço ali na cruz, né? No seu sacrifício de cruz ali, para o quê? Para nos libertar, né? Jesus ali, ele, naquele via cruz, ele fez esse sacrifício se entregando por amor a nós, né? E ele já nos libertou. Mas quando essas emoções se tornam disfuncionais na nossa vida, né? Como que nós olhamos para isso? E aqui eu quero trazer um pouquinho 7 lições que a gente aprende, né, com esse filme que está aí em cartaz no último momento, porque o filme Divertidamente, ele retrata sobre as cinco emoções, né, dentro do ser humano, que são as 5 emoções básicas. E quais são essas 5 emoções básicas, Renata? São alegria, tristeza, medo, raiva e ali nesse caso, né, do filme, o nojo, que agem o quê? Nos nossos comportamentos, né? Essas emoções vão discernir como será esses nossos comportamentos. Num momento de alegria, um momento de euforia, num momento de tristeza, como que eu vou estar reagindo? Qual que vai ser o meu comportamento perante essas emoções, né? Um pouquinho sobre o filme. A narrativa decorre através de histórias, né? Da história o quê? Daquela personagem principal que é a Riley. A Riley é uma personagem que nós acompanhamos o desenvolvimento dela desde do filme 1, né? E esse filme 2 eu ainda não assisti, mas disse que tá muito lindo porque ele vem com emoções novas, né? Foram inseridos ali algumas emoções novas. A Riley é uma garotinha de 11 anos que frequenta
uma escola normal, como uma garotinha, né, padrão e comum para sua idade, que mora com seus pais e possui amigos. Mas a sua vida tem uma mudança. Quando seu pai, por questões de trabalho, precisa, né, sair dessa cidade e mudar-se para outro local. Então, a gente sabe que toda mudança envolve processo de adaptação, processo, né, de conhecimento, de buscar, né, se adaptar pelo novo. E a Riley, ela passou por alguns conflitos nesse processo, né, nesse processo de sair de onde ela já estava muito bem habituada para ir para esse mundo novo. E as emoções ali no filme, ele retrata muito sobre a questão da relação do cérebro e mente, de uma forma lúdica e muito compreensível. Por quê? As 5 principais emoções, né, que a mente retrata, como a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo, todas elas ficam como se fosse numa sala de controle, né? Aquela salinha ali de controle, e eles vão visualizando tudo que se passa ali com aquela menina nos momentos dessas emoções que se afloram, né? E ao abrir os olhos, desde o momento inicial ali da sala de controle, a gente percebe que é como se fosse ali aquele momento inicial do nosso nascimento. Enquanto ainda nós somos um bebê, nós nascemos, né, 100% ok. O princípio da oquidade, nós nascemos ali como se nós estivéssemos só um botãozinho, né? Só um botãozinho de controle. E esse botãozinho de controle, muitas das vezes, ele vai estar sendo acionado por quem? Por papai e por mamãe, né? Que são os primeiros ali cuidadores, os primeiros contatos com esse bebê. Então, a partir do momento, né, que a gente chega aqui no mundo, a gente chega ali com esse primeiro único botãozinho, né? E esse único botãozinho, ele aqui eu quero classificar como o quê? O poder de vinculação, né? A gente vai adquirindo os nossos vínculos desde o momento inicial ali, nesses primeiros contatos, e vamos sendo moldados, né? Desde o momento da concepção, as emoções de papai e mamãe já estão embutidos ali, a gente já vem com uma carga, né, atribuída desse comportamento, desses sentimentos de papai e mamãe, e chegamos aqui com esse botãozinho inicial. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai sendo inserido no contexto familiar, a gente vai recebendo informações, aprendizados, e muitas das vezes a gente vai, né, trazendo também algumas consequências. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando novos botões. Ali, essa encenação inicial de só um botãozinho, e de repente aquela sala de controle vai tomando uma dimensão ali, né, de uma forma muito bem lúdica, onde vai aparecendo ali os botões dessas outras emoções, né? Por exemplo, o bebê, logo que ele nasce, ele apresenta o quê? Muitas das vezes o choro. Poucos dias a gente já começa a se observar, né? Aquele semblante, daquele sorrisinho, né? Aí a gente entende o que? O bebê está alegre, ele está sorrindo, ele está feliz, né? A gente já vai vendo, de repente, umas novas emoções, vai surgindo como um tédio, e ali ele traz, né, aquela frustração, uma tristeza contida que vem através de um choro. E o que nós aprendemos então com tudo isso sobre as emoções? Durante diversos estágios da nossa vida, nós acompanhamos o cérebro e mente da Riley ali, né, dentro do filme, que trazendo para nós seria praticamente exatamente aquilo ali que acontece, acompanhando as oposições e convergências das emoções que a auxiliam a tomar decisões importantes à medida que ela vai, né, crescendo. A introdução de alimento, por exemplo, com um bebê. Se oferece um brócolis, será que ele vai querer um brócolis, né? Do que você oferecer um pedaço de queijo ou um pedaço de chocolate. Então, por ali ele já vai começando, né, a identificar. De repente, para o brócolis, ele vai esboçar um sentimento ali de quê? Uma emoção de que, ai, que nojo, não gostei disso, né? O chocolate já traz aquele sabor, né? Aquele olhar mais atencioso. A gente sabe o que é bom, o que não é, né? E muitas das vezes a gente vai também para esse lugar ali de nos morder pela própria boca, de não, né, ter aí esse próprio controle. Quem nunca aí tem que comer um bombom, um batom, um chocolate por dia para saciar aí a sua fome pelo doce, né? E aqui então eu quero trazer o seguinte: é preciso perceber essas emoções. Ninguém consegue compreender, controlar e muito menos gerenciar aquilo que nós
não conhecemos. Então, aqui é o ponto-chave, né? De como eu quero trazer aqui essas necessidades de compreender. Não é controlar. Emoções a gente não consegue controlar. Mas no momento em que essas emoções surgem, se eu consigo, né, compreender e entender por que, para que elas estão vindo, então eu consigo muitas das vezes, se for um medo, por exemplo, se for uma tristeza incontida, né? Então, se eu consigo compreender de onde está vindo, eu consigo muitas das vezes sair disso muito rápido. E é muito onde as pessoas tropeçam quando não conhecem. Embora simples, quanto mais sutil é a emoção, mais difícil, né, de se perceber. A tristeza, por exemplo. Entretanto, o que mais importa é que elas sempre estarão presentes e exercendo influência sobre as nossas vidas, porque é devido às emoções que a gente vai, né, automaticamente ter os nossos comportamentos. Podemos comparar as emoções como uma bola de neve, né? Quando nós começamos ali naquela sala de controle só com um botão, né? Elas seriam uma bola minúscula, mas se você joga uma bola de neve, né, pelo penhasco, por uma montanha de neve, ela vai aumentando, ela vai aumentando. E se você não olha, se você não nomeia, se você não cuida, isso vai virar uma bola de neve que de repente vai aí te engolir. E descem morro abaixo, crescem até tornar proporções incontroláveis, né? Um ataque de ira, um ataque de raiva. São emoções incontroláveis. Afinal, foi isso que fez com que Riley se desligasse e terminasse com alguns dos mundos basilares que havia sendo moldados ali, né, dentro dela, porque ela não conhecia essas emoções e ela foi tendo ali dificuldades de lidar com essas emoções. Com a família, por exemplo, naquele momento ali que ela teve que sair, né, do que era conhecido, do que era habitual, do que era corriqueiro para ela, para esse processo de mudança, a gente vê ali, principalmente no filme Divertidamente 1, que eu assisti, quando eles chegam ali naquela casa vazia, ela fica frustrada, né? E ali já vai começando a se instalar essas outras emoções. A segunda definição é se sentir triste. Muitas das vezes a gente coloca a tristeza como ruim, né? Em alguns casos, sim, se ela for constante, ela pode se tornar ruim, porque ela vai trazer consequências graves. Mas se sentir triste é importante. E no filme nós vemos a emoção da tristeza pouco compreendida, porque ela sempre é deixada de lado. E tudo isso porque as demais emoções não entendiam a sua importância. Ocorre que muitas pessoas pensam que por não estar alegre possuem menos valor, o que não é verdade. E muitas das vezes a gente vai para esse lugar de frustração porque somos colocados em um lugar por questões às vezes ocultas, né? De não conhecer e não entender qual é de fato o nosso valor, a nossa identidade. E aí a gente vai para esse lugar muitas vezes de fazer pelo outro, para que a gente receba o reconhecimento do nosso valor por aquilo que nós estamos fazendo pelo outro. Onde, na verdade, o nosso valor é em quem nós somos, está na nossa identidade, não pelo que fazemos ou não fazemos pelo outro. Então, entender, né, a raiz dessa tristeza é importante. A verdade é que a tristeza, assim como as outras emoções, são todas elas fundamentais. Por isso, se sentir triste, deixar a tristeza vir quando for preciso, é sim capaz de nos trazer benefícios, né? E nos gerar o quê? Entendimento, nos gerar conhecimento e autoconhecimento. A partir do momento que eu começo a entender de onde está vindo, eu estou o quê? Me conhecendo. Quando essa tristeza bater ali na porta de novo, opa, eu já passei por isso daqui. Será que é a mesma fonte? Está vindo do mesmo lugar? Deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Né? Então, isso vai gerando autoconhecimento e amadurecimento. Afinal, elas nos auxiliam na introspecção e nos faz refletirmos sobre as nossas próprias vivências, ao fazer a limpeza das mágoas e aliviar as tensões. Além de se colocar no lugar dos outros, tendo que compaixão, sendo humildes
sendo empáticos, né? Medo é sinônimo de proteção. E no filme, a emoção, a alegria, sente medo de se sentir triste. E esse medo aqui, ele é um medo que imaginário. E muitas das vezes a gente vai para esse lugar de medo imaginário. O medo imaginário não é aquele medo real. Por quê? O que é muito curioso, né? Mas a verdade é que o medo é uma emoção que possui como intenção positiva de nos proteger, porque o medo real, né? Se eu estou ali frente a um tubarão, num aquário, é um medo real. Esse tubarão pode me atacar, né? É um medo real. Mas aqui na relação do filme, a alegria, por exemplo, ela estava sentindo um medo imaginário de se sentir triste. Ou seja, eu não quero permitir que a tristeza faça parte da minha vida. Então, é um medo imaginário. Esse medo, né, em proporções exageradas, ele acaba o quê? Até paralisando a vida das pessoas. Medo de elevador, medo de escadas, volante, medo de avião. Então, quer dizer, eu preciso fazer uma viagem, mas eu tenho medo de viajar de avião. Ou seja, eu vou ficar estagnada, eu vou ficar paralisada. Evidentemente que no tempo atual, o medo existe em nós e é essencial que ele exista. Por quê? Para me preservar, porque ele vem o quê? Como uma proteção. Senão eu vou sair ali da sacada da minha varanda agora, eu vou pular do terceiro andar e o quê? Se eu não tiver medo, eu vou me estapelar lá embaixo. Acabou, né? Então, o medo é essencial exatamente para nos proteger. O nosso medo nos comunica inconscientemente que devemos estar em alerta e até mesmo recuar em determinadas situações. Por exemplo, qual é a orientação de um policial quando você for abordado por um marginal, por um bandido, por um ladrão? Entregue o que você tem. Não lute, se proteja. Entregue o que você tem. Ou seja, ali é um medo, né? É uma situação que real, onde você sim deve temer o quê? A proteção, preservação da própria vida. Com isso, nos protegendo de possíveis riscos. Mas, na sua perspectiva negativa, pode gerar o quê? Uma insegurança e uma inércia, é o que eu acabei de falar. Se esse medo for imaginário e descontroladamente, você gera uma letargia, você paralisa a própria vida, né? Pois o medo imaginário é aquele que não é real, assim como o medo da mordida do tubarão. A alegria, por exemplo, ela é essencial e a própria palavra nos diz: alegria no coração aformoseia o rosto, né? Se o meu coração está feliz, está alimentado com aquilo que me sustenta, principalmente com a palavra, em conexão com Deus, a alegria, ela vai aformosear o rosto, a face. E o filme deixa claro que nós somos pessoas cíclicas, ou seja, muitas das vezes a gente não vai conseguir aí permanecer 24 horas que seja do dia, né? Porque em um dado momento a gente vai estar dormindo e ninguém vai dormir ali sorrindo. O ideal é que sim, a gente deite em paz, né? Em paz, coloco a minha cabeça ao travesseiro e descanso. Eu estou me deitando em paz. Quando a gente vem com muitas tribulações, muitas das vezes a gente não consegue, a gente já deita ali assim, trancado. Eu estou preocupada com o boleto que eu tenho que pagar amanhã, né? Então, sim, entender as nossas emoções é fundamental. Passamos por diversas emoções ao mesmo tempo no dia a dia. E está tudo bem. O essencial é que elas não nos paralisem. E quando nós conseguimos entender, né, aquela emoção que está vindo ali, identificando de onde ela está vindo, gerando entendimento, gerando aprendizado para a nossa vida, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Dessa forma, a alegria pode ir e voltar, a tristeza também pode ir e voltar, né? O nojo, que nós vamos ver agora em seguida, a raiva, por exemplo. A emoção, a alegria, é muito potencializadora. Acaba por nos deixar capazes de vivenciar o prazer e o entusiasmo, a excitação e a motivação, né? Alegrei-me quando fomos à casa do Senhor. Alegrei-me quando estou indo para o meu trabalho. Você sente alegria ao estar indo para o seu trabalho? Para gerar ali, né, o alimento? Porque o nosso trabalho vai nos proporcionar a moeda, que vai nos proporcionar ir ao mercado e comprar o nosso alimento. Então, alegrei-me. Ou eu estou indo frustrado?
para o meu trabalho. Eu não suporto mais esse patrão, eu não suporto mais isso que eu estou fazendo, né? Entristecido, amargurado. Mas não somente sobre nós mesmos, a alegria transforma, pois contagia, né? As demais pessoas e o ambiente. Uma pessoa alegre no ambiente, ela estará influenciando, ela estará contagiando. Chega uma pessoa ranzinza no ambiente, muda o aspecto todinho do ambiente. Contudo, em excesso pode gerar vícios e processos depressivos. Todo excesso na realidade esconde uma falta. A gente não consegue equilibrar, mas o ideal é que a gente consiga entender e conhecer as nossas emoções, porque todo excesso na realidade esconde uma falta. E muitas das vezes, essa falta, a tendência é que a gente vá buscar em coisas ilícitas, em coisas erradas, né? Como a própria palavra nos diz, até o amargo se torna doce. A raiva possui potencial positivo. A grande maioria de nós pensa que a raiva é somente algo negativo, que não há vantagens em sentir raiva. E aqui, assim, um exemplo do João Lucas. O João Lucas, por um dado momento, ele tinha uns picos de raiva muito de... até comigo. E aí eu fui trabalhando com ele, eu fui colocando para ele, filho, você está com raiva de mim, de você. Não é proibido sentir raiva. Mas comece a perceber como você fica, se isso está te fazendo bem. Então eu fui tendo esse trabalho com ele e graças a Deus isso foi melhorando e melhorando muito. E eu sempre fui colocando para ele, ter raiva não é proibido. Não é proibido. O ponto é entender de onde está vindo essa raiva, por que está vindo essa raiva e como você vai canalizar essa raiva para os seus comportamentos. Porque se você não consegue entender, você pode ser levado a ter comportamentos errôneos, que vai te trazer consequências, né? No trânsito aí, uma pessoa que tem uma explosão de raiva, ele pode matar. Ele sai e mata, né? Se ele for fechado num trânsito. Por quê? Não consegue entender as tuas próprias emoções. A raiva, por exemplo, né, ela vem de um estado de dificuldade constante e gera indignação. Mas, na realidade, ela é uma emoção de impulsionamento. Por exemplo, é quando sentimos a injustiça que ela é um sentimento que deriva, né? A injustiça ela é um sentimento que deriva da raiva. Quando nós somos injustiçados, muitas das vezes, nós vamos para esse lugar de eu quero justiça, né? E nós sabemos muito bem que a nossa justiça é emocional. A nossa ira de fazer justiças com a própria mão, ela é emocional, né? Mas a justiça de Deus, né? Ela é o quê? Fiel e verdadeira. Sendo uma das energias mais poderosas que existe, ou seja, é no momento que você consegue gerar, então, né, com essa raiva, uma indignação. Por exemplo, eu não suporto mais esse emprego, eu estou indignada, eu estou sendo injustiçada com esse emprego. Então, nesse momento, ao invés de você querer fazer justiça com as próprias mãos, o que você pode fazer? Usa essa raiva para buscar algo melhor, para sair dessa situação, né? Entretanto, muitas das vezes é utilizada contra outros ou contra si próprio. Porque se você fica ali se martirizando pela situação que você está vivenciando, você não melhora e acaba contaminando ali o teu entorno, influenciando com essa energia negativa, com esse aspecto negativo que se reflete na impulsividade. O nojo, por exemplo, ele funciona como o quê? Como uma prevenção. E o filme, ele apresenta muito bem a personagem nojinho e a sua função, explicando que ela impede que a Riley se intoxique fisicamente e socialmente, né? Então, o nojo aqui, como essa emoção ali retratada no filme, ele nos traz essa prevenção de não nos permitir, né, intoxicar fisicamente, buscando ali no amargo aquilo que vai nos trazer aquele sabor de mel ali no momento, em coisas muitas das vezes ilícitas, né? E também socialmente, sair dos lugares que nos intoxicam socialmente, de coisas que a gente ouve, de que a gente vê, que nos intoxicam,
que nos alimentam para esse lado ali do amargo, né? Vemos e entendemos o nojo como uma sensação podendo vir da combinação do medo e da tristeza. Inconscientemente te protege daquilo que pode vir e te fazer mal, como uma preventiva. Das emoções surgem então, dessas emoções básicas, surgem as sub-emoções. As emoções 5 são as básicas. E a partir delas, então, vão surgindo, né? Por exemplo, o amor. O amor, a emoção base do amor é o quê? O afeto. Você deve estar, então, pensando nesse momento, eu sinto mais emoções do que somente essas, sim. Porque vem, mas como o quê? Sub-emoções. Na verdade, realmente, emoções são apenas essas 5 bases. E o que surgem delas são as sub-emoções e as sensações que geram os nossos comportamentos. Uma das principais lições do filme é a possibilidade de compreender que absolutamente todas as emoções são muito importantes. São muito importantes na nossa vida. Até mesmo as que categorizamos como ruins, como negativas, que sendo trabalhadas podem alcançar aí o seu lado positivo. Por exemplo, a raiva pode nos impulsionar, demonstrar força contra a injustiça. A alegria é a capacidade para bons relacionamentos. Ela nos gera conexão, inclusive em nós mesmos, né? A partir do momento que nós ali buscamos um autoconhecimento para nos conhecer. O medo ajuda a nos manter em segurança, proteção, preservação. O nojo também auxilia na nossa proteção, como o de comer algo estragado, por exemplo, né? Não nos alimentarmos do amargo. A tristeza revela a necessidade de busca de autoconhecimento e reflexão das nossas vivências que nos movem em busca de fazer uma limpeza de mágoas e ressentimentos. A tristeza, se ela for sendo muito alimentada com essas mágoas, com esses ressentimentos, eu não perdoo, eu fui injustiçada, ela vai para um lugar de gerar o quê? Uma depressão, uma ansiedade. Então, sim, é muito fundamental que nós estejamos olhando para as nossas emoções. E como que nós olhamos, né, para as nossas emoções? Primeiro, buscando conhecimento e autoconhecimento. Buscar nos conhecer melhor. Nos alimentar daquilo que é bom, para que não busquemos, até mesmo no amargo, um sabor de mel momentâneo. Se essa palavra fez sentido para você, se você está aí com as suas emoções um pouco, né, não vou dizer descontroladas, mas sem entendimento, se quiser me chamar, estou à disposição, né, com um processo para trazer aí elucidações dentro da visão sistêmica, porque todas as nossas emoções elas vão sendo moldadas desde o período ali, né, da nossa concepção, do nosso nascimento, e muitas das vezes algumas coisas, algumas questões, alguns fatos que aconteceram aí com o papai e com a mamãe, pode estar gerando aí alguma emoção que está te impedindo de fluir, te impedindo aí, né, de ter esse sabor doce, esse sabor de mel, de viver uma vida funcional, uma vida digna de ser chamada filha de Deus. Um beijo no coração, com coraçãozinhos de emoções. Que o amor se torne funcional, porém não basta amar. Bertin Helly diz, não basta amar. O amor precisa ser funcional. E esse amor vai se tornar funcional sendo abarcado o quê? Pelas ordens, pelas leis, pelos princípios. Beijo no coração. Até breve. Fique com Deus.